Boa noite, meu nome é Felipe Cavalcante e hoje eu vou falar para vocês mais um pouquinho sobre previdência privada. Na verdade, hoje eu vou falar sobre um dos maiores vilões da previdência. Antes de falar sobre esse assunto que eu vou falar hoje, que é esse vilão malvado que faz as pessoas perderem dinheiro com a previdência, eu vou falar sobre o primeiro vídeo que eu gravei há alguns dias. Então, nesse primeiro vídeo eu expliquei a diferença entre período de acumulação e período de benefício, expliquei também a diferença entre a previdência do INSS e a previdência complementar privada e por que elas funcionam de formas distintas. Então, se você não assistiu esse vídeo, eu vou colocar na descrição, entra lá e dá uma olhada, é importante para você ter uma base de conhecimento para a gente seguir com essas informações que eu vou dar novamente hoje. Então, hoje eu vou falar do vilãozão da Previdência. E qual que é esse vilão? É a escolha do fundo, se é um PGBL ou se é um VGBL. Essa sopa de letrinha dá um nó na cabeça das pessoas. Invariavelmente, quando você vai perguntar no banco, quando você vai perguntar até para o seu corretor de seguros, qual é a diferença entre o PGBL e o VGBL, o cara se enrola, nossa, explica uma hora de um jeito, outra hora de outro jeito. Então eu vou tentar sintetizar aqui a diferença entre os dois e explicar de uma forma clara para que você possa escolher e não ser penalizado quando você sair. Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro fundo que foi criado. O primeiro fundo que foi criado é o PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre. O objetivo desse plano era, claro, poupar para a aposentadoria. Embora ele tenha uma flexibilidade para você sair no meio do caminho, o objetivo dele é poupar para a aposentadoria. Então o governo fez o seguinte: as pessoas que depositam nesse tal de PGBL, eu vou isentar o imposto sobre esse dinheiro que elas estão colocando. Então, se eu coloco R$1.000, o governo me devolve como incentivo fiscal o imposto referente àqueles R$1.000. Então, toda vez que eu deposito no PGBL e depois no final do ano eu vou lá e coloco na minha declaração que eu fiz esse depósito, o governo devolve parte do que eu coloquei, ou seja, ele devolve o imposto sobre aquele valor. É importante frisar que existe um limite. O limite é de 12% da sua renda bruta anual. Você não pode ultrapassar esse limite. Então, o conceito básico é o PGBL. Eu deposito e recebo uma isenção fiscal. Ou seja, recebo de volta o imposto que eu deveria ter pago sobre aquele valor que eu depositei. Qual que é a parte que eu tenho que me atentar? Na saída do dinheiro, ou seja, quando eu for resgatar esse fundo lá na frente, eu vou ter imposto sobre o valor total que eu depositei. Então, tanto os R$1.000 que eu coloquei, quanto os valores de rendimento que eu tive ao longo do tempo. Então, eu tenho a isenção quando eu coloco e depois pago o valor integral de imposto. A pessoa pode pensar assim: nossa, mas tanto faz então eu receber a restituição agora e pagar depois lá na frente? Olha, se você fosse aplicar para 6 meses, 1 ano, realmente não faria quase nenhuma diferença. A diferença seria de centavos. Mas quando a gente começa a esticar o prazo, ou seja, colocar 1 ano, 2, 3, 5, 10, 20, 30 anos, a diferença é colossal. Então, a diferença que você pode ter só adiando o seu imposto é muito mais vantajosa do que você colocar em outros fundos. E aí depois foi criado o VGBL. Por quê? Porque não são todas as pessoas que têm necessidade da isenção do imposto. Elas são isentas, ou seja, ela tem uma renda baixa e não está na alíquota de cobrança de imposto de renda na fonte, ou então ela retira de outros meios, como por exemplo a realização de lucros dos empresários. Nesse caso, a pessoa não tem por que pagar de novo o imposto, porque ela já foi cobrada quando ela recebeu o dinheiro, mas ela não tem de onde restituir. Então, o governo não dá isenção fiscal para o VGBL. Não importa se eu coloquei 10, 20 ou 100 mil reais lá, o governo não vai me devolver nada em impostos. Só que depois, no final, quando eu for sacar esse valor, eu vou ter imposto somente sobre o que rendeu. Ou seja, o valor principal que eu coloquei não vai ter a incidência do imposto. Eu só vou pagar imposto sobre o valor de rendimento. Mais uma vez, a pessoa vai perguntar para mim: poxa, mas qual a diferença entre eu pagar imposto durante o período que eu estou aplicando ou pagar só lá no final sobre os rendimentos?
Se for para 6 meses, 1 ano, a diferença não vai ser quase nenhuma. Mas ao passo de que a gente vai esticando o prazo da Previdência, e esse é o objetivo do fundo, é você aplicar a longo prazo, você com certeza vai ter uma diferença considerável entre o valor que você deveria pagar de imposto, se você pagou durante o período ou se você pagou só no final. Então você tem uma incidência menor de imposto pagando apenas no final. Você vai ter uma possibilidade de rendimento maior ao longo do tempo que você tiver com o dinheiro aplicado. Então, fazendo um apanhado aqui novamente, o PGBL eu tenho isenção fiscal sobre o que eu deposito. O governo me devolve o imposto referente àquele valor que eu depositei. Em compensação, no resgate do fundo, eu tenho a cobrança de imposto integral sobre o valor que eu depositei e também sobre o valor do rendimento. O VGBL, eu não tenho isenção fiscal, eu não recebo nada de volta pelos valores aplicados. Mas, quando eu resgato, eu tenho imposto apenas sobre os rendimentos. Para quem que é indicado cada um dos fundos? O PGBL é mais indicado para as pessoas que têm um alto valor de imposto de renda a pagar. São os profissionais liberais que fazem o pagamento daquelas guias de imposto de renda, são as pessoas que têm o salário acima da alíquota de 15% e vão ter lá um imposto retido na fonte bem alto. Essas pessoas elas estão dentro da necessidade do PGBL. E quais são as que estão para o VGBL? São as que não atingem as alíquotas ou têm um alto grau de restituição, ou seja, muito do que a pessoa recebe ela pode abater, então ela não necessariamente vai ter imposto a pagar, ela tem imposto a receber de volta, ou as pessoas que já aplicaram os 12% da sua renda bruta anual no PGBL. Essas pessoas também podem aplicar o adicional que elas querem guardar no VGBL. Então, se eu quero guardar 20% da minha renda e eu tenho lá imposto retido na fonte, eu vou 12% no PGBL e o restante eu vou no VGBL. O que pode potencializar os resultados do meu fundo de PGBL ou VGBL? É a tributação que eu vou escolher. Então, existem dois tipos de tributação na Previdência: a tributação progressiva e a tributação regressiva. Mas, como é um assunto muito complexo, eu vou deixar para o próximo vídeo. Então, no próximo vídeo, a gente vai discutir tributação regressiva e tributação progressiva. E eu vou usar alguns exemplos, vou dar alguns exemplos de rendimento, quando que você deve escolher por uma ou quando você deve escolher por outra. Se você faz aplicação num PGBL que tem e você não usa para dedução, você vai ser bitributado, ou seja, você vai pagar imposto quando receber o dinheiro, aplicou o dinheiro na Previdência, quando você resgatar de novo esse dinheiro, você vai ser tributado novamente. Então você vai estar sendo bitributado. E se você tem a possibilidade de restituição, mas aplica no VGBL, você está deixando de pegar de volta uma parte do imposto. E quando é que o governo devolve dinheiro para a gente? Nunca. Excelente oportunidade de receber um pouquinho de volta do que a gente paga de imposto. Se você ficou com dúvida a respeito do que eu informei aqui do PGBL e VGBL, manda um comentário aqui no vídeo, manda um WhatsApp para mim no 987859955 ou manda um e-mail no contato@iancas.com.br ou acessa lá o nosso site, tem um Fale Conosco também no www.iancas.com.br. Iancas é com Y e com K. Legal? Se tiver qualquer dúvida, fala comigo, manda um e-mail, entra no site. Um abraço e até o próximo vídeo.